Começa agora mais um Câmara Aberta pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da NET e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. E como estamos no Agosto Lilás, mês dedicado a combater a violência contra as mulheres, realizamos hoje mais um Câmara Aberta com essa importante pauta, que está sendo apoiada pela Procuradoria da Mulher aqui da Câmara de Vereadores de Itajaí. E para continuar debatendo esse assunto, está conosco hoje a Miriam Tereza da Silva Marcelino, ela que é a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Miriam, seja muito bem-vinda aqui ao Câmara Aberta. Importante mesmo para a gente discutir, né? Sim, muito importante. Obrigada, Elis, pelo convite, obrigada pelo espaço e também dessa forma, né, levando informação, a gente consegue avançar no combate à violência contra a mulher. Com certeza, e esse é um dos objetivos, inclusive, né, do Agosto Lilás e dessa campanha toda que a Câmara está imbuída também por meio da Procuradoria da Mulher, mas não só, né, a Câmara inteira abraçou, não apenas colocando a cor lilás na sua fachada à noite, mas, sobretudo, nas ações. Né? E é exatamente dessas ações, no qual a tua fala agora, nessa semana, houve aqui na Câmara de Vereadores também na tribuna, para colocar exatamente isso, né? Que ainda é importante se falar, infelizmente, de violência contra a mulher. Porque se não se falar, parece que ela não existe. E ela sempre existiu e ainda existe. Realmente a gente precisa tocar nessa temática, né? E trazer para fora do ambiente familiar e ir para os espaços públicos e tensionar toda a comunidade na direção de discutir como que ela acontece, por que ela acontece, quais são os seus mecanismos, né, que acionam esse processo. E é claro que a gente sabe que a violência intrafamiliar, a violência contra a mulher, ela tem sua base estruturada naquilo que a gente chama de violência estrutural, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com os padrões comportamentais, né, com a definição dos papéis, né, das funções que a gente imagina serem as ideais em relação à questão dos gêneros, né? E é claro que tudo isso leva a uma situação, muitas vezes, de dificuldade nas relações familiares, né? Porque sempre se relaciona dentro do núcleo familiar, esperando um comportamento feminino, um comportamento masculino e toda aquela mulher que não exatamente foge desse padrão, mas que ela não consegue, ou ela não quer se enquadrar, ou ela tenta fazer diferente, ou simplesmente colocar os seus direitos, que ela tem direito a viver, a ter direito a ter opinião, tem direito a ter seu próprio dinheiro, ela tem direito a comandar a sua própria vida. E muitas vezes isso é colocado culturalmente como um desvio da curva, quando na verdade isso deveria ser deveria ser a curva, né? Com certeza. Já é previsto em lei que a gente tem essa liberdade, né? De expressão, de vida, de proteção, de cuidado, de espaço, de fala, de representação, né? Mas ainda nós precisamos avançar mais e no debate, na informação, que é aquilo que prevê toda a campanha do Agosto Lilás, promover dentro das famílias, dentro da comunidade, essa reflexão. Por que a gente ainda não atingiu esse espaço? Por que ainda a mulher não pode fazer o uso com segurança da sua liberdade de ir e vir, de se manifestar, né? E precisa ficar sendo subjugada, porque há um conceito de padrão de relação, né? Porque mulher tem que estar dentro de casa, cuidar do lar, né? Ainda ontem estava num trabalho, né, que eu atuo dentro desse segmento de atendimento à mulher vítima de violência, né? Você é psicóloga, né? Eu sou psicóloga e integro a equipe do CREAS na política de assistência, que é uma política que tem a responsabilidade de atuar diretamente, né, na proteção, prevenção das violências e da violência contra a mulher. E uma das nossas ações está sendo em parceria com a educação, indo nas unidades escolares
E a gente está trazendo a questão do feminicídio e a própria Lei Maria da Penha, ela traz isso, né? Que a gente trabalhe as consequências, né? Da violência doméstica, e o feminicídio é uma das consequências. E com essa temática, a partir de um vídeo que a gente fez de enquete na comunidade, a gente abre a discussão com os alunos de 8º e 9º anos a respeito de todo esse comportamento social, familiar, das relações de gênero, acaba conduzindo para um processo de violência intrafamiliar, consequentemente, uma violência também contra a mulher. E às vezes, essa violência, a gente está falando aqui de casos mais graves, né, de casos assim que são absurdos, que é o feminicídio e a violência física. Mas existe toda uma outra gama de violências que não são tão explícitas ou que não são tão a olhos vistos, que você não consegue enxergar, né, fisicamente, que é a violência patrimonial, a violência psicológica principalmente, né. Essa violência, ela não está declarada em lei, mas, por exemplo, com a instituição do Agosto Lilás, esse tipo de violência também passa a ter visibilidade. Sim, passa a ter visibilidade. Na verdade, se a gente for puxar aqui a Lei Maria da Penha, a gente vai ver o descritivo da violência física, psicológica, sexual, moral. Acho que são essas 4 que estão ali previstas, né? E temos também a questão da violência patrimonial, né? Que todo mundo acha que não é, mas muitas mulheres sofrem uma restrição de bens, financeira, de acesso ao mercado de trabalho, porque o companheiro não quer que ela vá trabalhar, né? E isso é um tipo de violência, um tipo de violação, né? E eu gostaria também de deixar claro que essa foi uma das minhas falas ali, né? Na tribuna, né? Que o homem também é fruto de todo esse processo. Se a gente parar para pensar e for analisar os mecanismos, e a gente vai ter que voltar para trás e olhar como que a gente foi constituído, então a gente vai perceber que tem todo um processo educativo, cultural, que vai formatando o comportamento de homem e mulher, né? Então, vão sendo reincidentes essas falas de subjugação da mulher, muitas vezes pela própria educação que as próprias mulheres dão aos filhos, foi isso que elas conheceram, isso que se espera delas, é isso que se tem como certo. Eu acho que a gente não pode reduzir só um papel, o papel educacional como um papel só da mulher, né? Ao meu ver, é um papel também do homem. Sim, mas ainda socialmente ainda se tem como se fosse função da mulher, né? E aí, se a gente voltar lá atrás, assim, porque lugar de mulher é em casa, né? Ou se todos trabalham fora e ela retorna para dentro do lar, e essa foi uma das escutas na atividade que a gente realizou ontem à tarde, e a adolescente chegou a colocar assim, bom, lá em casa tem eu, a minha irmã, a minha mãe e tem meu irmão, e os 2 estavam na sala. Então, é engraçado porque sempre que a gente vai fazer comida, quem vai para a cozinha ou é eu, a minha irmã, minha mãe, mas nunca meu irmão, né? E quando a gente termina de comer, isso é sutil, estou trazendo aqui como um exemplo, mas isso é sutil e isso vai formatando, né, os comportamentos. E aí, numa outra fala também de um outro participante dessa nossa ação, o menino disse assim, na minha casa meu pai diz que mulher não tem que trabalhar. E aí ele completou... 2021. 2021. E isso sem, claro, colocar em xeque ninguém, porque é difícil, às vezes, as pessoas analisarem que é isso que a gente precisa superar, né? E aí ele relatou assim, e eu não posso chorar, porque ele era um menino. Então, aí a gente vê e entende que essa formação cultural vai abarcando, né, o homem e a mulher, né? E, claro, vai afetando as vontades, né? E aí você começa a ser oprimido por aquilo que você é, né? Por aquilo que você tem vontade de executar e capacidade de executar na sociedade.
E aí é onde a gente vê a mulher sendo cerceada do processo de trabalho, não podendo ir trabalhar, ou quando vai tem toda uma sobrecarga dentro do ambiente do lar, porque aí é dita a responsabilidade dela, a educação dos filhos, o cuidado do espaço do lar. Mas hoje a gente tem que se voltar e discutir exatamente isso, porque a gente precisa ampliar. Nós precisamos ser parceiros já dentro do ambiente familiar, homem e mulher. Parceria, homens e mulheres. Não assim, eu ajudo. Não, você não ajuda a ela, você tem a sua responsabilidade também. Isso mesmo, boa fala, Elis. É bem isso. Não é o ajudar a mulher, é bem isso, né? Não, são tarefas comuns que devem ser divididas, partilhadas por todos da casa, independente, né, da opção sexual, da raça, né, da idade, mas tem que ser partilhada. Exatamente. E esse é um tema que a gente quer voltar agora no segundo bloco, porque daqui um pouquinho a gente continua discutindo direitos da mulher aqui no Câmara Aberta. É só um minuto. Voltamos aqui neste Câmara Aberta que continua no mês de agosto debatendo os direitos da mulher por meio do combate à violência contra a mulher no Agosto Lilás. Nós estamos aqui com a Miriam Tereza da Silva Marcelino, presidente do Conselho dos Direitos da Mulher. Miriam, a gente começou a tocar nesse assunto no primeiro bloco, dessa questão dessa necessária mudança da cultura, aquela mudança sutil de não é só o homem ajudar a mulher nas suas tarefas domésticas, porque as tarefas são de ambos. Sim, as tarefas são de ambos. E é preciso desconstruir alguns conceitos para reconstruir novos. E esse é um processo que todo cidadão e cidadã deve ser convidado a fazer, né, no dia a dia de convívio, refletindo qual é o seu papel naquele primeiro espaço, que é a família, e aí a gente considerando que o conceito familiar ele é mais amplo, né? E a gente não pode se atrelar só à questão da família ideal, a gente tem outros modelos de família, né? E é exatamente nesse espaço que tem que começar a reconstrução dessas relações. E é claro que isso vai impactar num processo de renovação da cultura. Só que não é um processo rápido e imediato, é uma construção. Nós somos o que somos porque, historicamente, a gente está sendo construído, né? A gente tem a nossa construção histórica, né? Então, a gente precisa considerar que a cultura vem daí também. E exatamente, sempre que se começam a ter mais conquistas, coisas que se batalha e tal, que começa a haver uma mudança, sempre vem também, junto com isso, uma onda de retrocesso, de repressão a esses direitos. Você, na tua experiência, lutando tanto tempo à frente dos direitos da mulher e tal, com o Conselho e com as entidades no CREAS e atendendo as famílias no dia a dia, você conseguiu visualizar que houve também, principalmente nos últimos anos, um certo retrocesso ou uma guinada, por exemplo, assim, muito influenciada por essas igrejas fundamentalistas, seja ela de que escopo religioso for, mas de caráter mais fundamentalista, daquele papel mais tradicional da mulher. A mulher tem que ser submissa, o homem é que manda, baixe sua cabeça e faça só o que ele mandar. Você imagina que isso tenha uma certa influência disso, de que isso é construído culturalmente assim, porque sempre que tem uma grande renovação ou uma grande mudança cultural, também vem junto essa reação? Eu, na verdade, entendo, sim, que a partir da prática religiosa é possível restringir os avanços, sim, né? Não que se esteja falando aqui contra as religiões. Isso, não. Até porque eu tenho meu credo, sou ativa, né? E é importante deixar isso claro. E a gente percebe que em algumas
práticas religiosas, a restrição ainda é maior, né? Então, a gente ouve em alguns casos que o marido realmente ele vai mandar dentro do lar e a mulher vai ter que acatar. Tem algumas práticas religiosas. E é claro que isso vai influenciar no avanço, na evolução dessa troca de papel, né? E quando poderia, na minha visão pessoal, né, a religiosidade, a crença religiosa, ampliar esse espaço, né, dentro da própria igreja, discutir entre as famílias que lá estão, um modelo diferente de se relacionar. Não se trata aqui de trocar, né, esse padrão, já que é direito de cada um escolher a forma de viver, né? Então, tem gente que escolhe viver a família tradicional, idealizada, a partir de um conceito religioso. Mas é preciso avançar, sim, mesmo nesses espaços, discutindo, né, essa ampliação, porque está aí. E a gente sabe que a mulher precisa ter esse espaço, ela precisa sair, ela precisa ser reconhecida, ela precisa de apoio para poder sobreviver a essa realidade que está aí na sociedade. Hoje, os homens precisam que as mulheres estejam produtivas no mercado de trabalho, por exemplo. Então, não dá para impedir esse avanço. E conforme a condução religiosa, a gente tem um retrocesso, sim. E principalmente quando isso se materializa, esse retrocesso se materializa em forma de legislação, refazendo aquelas práticas para o nível social que antes aconteciam ou estavam fadadas a acontecer cada vez de forma mais restrita na sociedade. Quando houve esse início de mudança, sempre vem junto uma reação, né? Mas como combater isso? Realmente dizendo, o Estado, as ações do Estado e as ações das igrejas, elas têm que permanecer separadas? Não, acho que elas têm que entrelaçar, né? Para que a gente realmente faça um movimento de mostrar que essa alteração é benéfica para todo o corpo social. É benéfica para todo o corpo social. É benéfica para todo o corpo social. E não necessariamente vai quebrar, que eu acho que é o medo maior das igrejas, né? Essa família nuclear, né? E a gente sabe que tem casos que são impossíveis de continuar a vivência em comum. Principalmente aquelas que são baseadas na violência, inclusive física, né? Com certeza. E eu vou te falar assim com um pouco de conhecimento. Isso foi até previsto de forma religiosa na Bíblia, né? Que a mulher poderiam se separar os casais, visto a dureza dos corações, mais ou menos assim que está lá. Nem quero falar porque não é muito o meu métier nesse momento e também não tenho muita propriedade. Mas tem uma referência assim. Então, pera lá, acho que a gente precisa parar, olhar e dialogar a respeito disso, inclusive com as famílias que estão no âmbito religioso, porque a gente não pode impedir esse avanço no sentido de erradicar da estrutura familiar a questão da violência. E aí outra coisa, se a gente não caminha por esse lado, porque eu preciso entrar na família e dizer assim, olha, a gente precisa entender que não é pela violência e não é pelo subjugamento, né? É por ver as diferenças, sim, porque são pessoas diferentes, né? É um homem e uma mulher, e respeitar esse espaço. Exatamente. E, assim, agora falando mais especificamente nos lugares de fala das mulheres que aos poucos foi se conseguindo conquistar, inclusive dentro dos parlamentos e dentro dos poderes públicos, como na política, seja nas administrações municipais, nos estados, no país. Você imagina que agora, você até comentou isso quando usou a tribuna aqui nessa semana, de que bom, né, que aumentou um pouco essa representação feminina aqui dentro da Câmara de Vereadores. E agora, a questão acho que foi inclusive agora durante o Agosto Lilás, o próprio Tribunal Superior Eleitoral colocou uma campanha direcionada a
a essas mulheres que ainda enfrentam muito preconceito, mesmo elas tendo conquistado seu espaço, estando ali como representante do povo, ainda enfrentam preconceitos diversos, às vezes dentro do próprio parlamento. Você imagina que sim, que se tem que cada vez mais colocar mulheres, afinal de contas nós somos mais de 50% da população, mas a nossa representação política ainda, aqui na Câmara agora melhorou, né, melhorou bastante, mas ainda assim não chega a 40%. Elise, eu vou voltar na fala porque eu parabenizei, na verdade, e parabenizo, né, a Procuradoria da Mulher e a expressão da mulher na Câmara, né? E fiz comparação ao ano o primeiro ano, 2019, em que eu tinha vim falar e também tinham 3 vereadoras, né? Então, a gente, não é o que a gente espera. É claro que a gente espera uma representação maior, sem dúvida, né? Mas há câmaras por aí que nem isso tem. Há câmaras que por aí nem isso tem, né? E é claro que se a gente tiver um percentual maior de mulher, a gente vai ter uma tendência feminina mais forte, né? Dentro da Câmara. E também não só falando em Câmara, né? A gente tem os lugares do poder público de uma forma geral, nos serviços, mas também a direção de um executivo, né? Como a gente tem prefeitas eleitas, né? Quanto mais a gente galgar esses espaços, mais a gente vai falar enquanto mulher, nesse nosso social, que precisa disso, né? Eu vou voltar assim naquilo que é mais ou menos o ideal da sociedade, né? Que ela romantiza a mulher, a sociedade acaba romantizando também e, portanto, também limitando, né? Mas a gente precisa assumir esses espaços de força e tensionar a partir dessas posições, porque enquanto a gente estiver em defasagem, nós não vamos buscar a equidade, nós não vamos alcançar a equidade, pelo simples fato de que nós vamos ter uma voz imperante e não vai ter lugar para uma outra voz. E o que a gente precisa alcançar é isso, né? A voz ativa das mulheres na sociedade de forma geral e principalmente nos espaços de poder. Com certeza. A gente precisa fazer mais um pequeno intervalo, mas na volta a gente continua debatendo. Quem sabe essa mudança cultural, como ela pode vir, né? Mais espaço para as mulheres. Só um minuto. Voltamos para o último bloco deste Câmara Aberta, que hoje entrevista a Miriam Tereza da Silva Marcelino, presidente do Conselho dos Direitos da Mulher de Itajaí. Miriam, a gente está discutindo bastante hoje aqui de uma forma até bem conceitual, né? Lugares de fala da mulher, direitos da mulher, presença na sociedade e quebra desses paradigmas que na maior parte das vezes conduzem também à violências diversas contra o gênero mulher, mas não apenas contra o gênero mulher, né? Tem várias outras questões envolvidas que também passam, que tangenciam a questão da violência contra a mulher, né? Que é, no caso também, das comunidades. Você até citou, eu acho, na tribuna das comunidades LGBT. É que a gente não pode deixar de sinalizar que a mulher também tem sua escolha, né? E do seu jeito de viver sua relação afetiva. E nós temos as mulheres transgêneros, né? E aí a gente tem todo o público LGBTQIA+, que também enfrenta na sociedade a questão da violência em relação aos seus direitos, de liberdade de se manifestar, de estar presente, né? Sofrem retaliação, e a gente sabe que isso está presente. Então, quando a gente vai discutir a questão da mulher, a questão de gênero, também, né, esse público está sendo tocado. Cada vez que a gente vai trabalhar a questão e refletir a questão dos papéis, a gente também vai estar atuando dentro desse segmento, né, dessa população específica que precisa também
ter voz, ter seus direitos assegurados, né? Ter seu espaço. Não pode haver equilíbrio se não houver a representação de todos os atores que estão na sociedade, porque é um fato social, existe pessoas de todas as vertentes sexuais, afetivas, de reconhecimento de gênero, sempre que a sociedade existiu. Né? Sim, sempre que a sociedade existiu. Eu vou e aí assim, ó, conforme a gente vai caminhando, né? Com relação, eu hoje estou no aparelho do CREAS, né? Trabalho lá. E a gente tem, embora seja um aparelho que se volte ao atendimento dessa população específica, são pouquíssimos casos que chegam até o CREAS para fazer orientação, acompanhamento, no sentido da superação de alguma situação de violação que esteja vivendo, não só a violação de direito ou tenha sofrido uma violência, né? E a gente sabe que existe, que eles passam por essa dificuldade, né? E, assim, no teu entendimento, quer dizer, nós temos aí a lei municipal, inclusive, que instituiu o Agosto Lilás, desde 2018, né? A primeira campanha foi em 2019, se eu não estou equivocado. De lá para cá, com o advento dessa lei aqui em nível municipal, o que mudou? Já mudou alguma coisa? O que precisa melhorar no teu entendimento? Tu, inclusive, como servidora pública que atende um público específico, geralmente de pessoas que têm uma menor condição ou uma condição mais limitada de sobrevivência. Eu acho que um grande avanço é que, através das ações, né, desenvolvidas pelas políticas públicas que estão aí no nosso município e pelas entidades não governamentais, criando um espaço de diálogo aberto a respeito da questão da violência, a gente já tem uma outra linha aberta dentro da comunidade itajaiense. As pessoas já começam a se abrir mais para discutir, estão falando de violência doméstica, como, né, de violência contra a mulher, como que ela acontece, né? E me lembro da campanha de 2019, a gente saiu com os balãozinhos na rua Ercílio Luz e foi atingindo as mulheres que ali estavam. Então, esse processo ele é fundamental. Eu que fiz essa matéria até. Estou me lembrando, eu que estava lá no Ercílio Luz junto, fazendo a cobertura desse passeio. Elis, essas são as alterações que eram necessárias e que essa lei veio trazer como benefício ao município. Né? Porque a gente precisa realmente, eu falei lá na Câmara, a gente precisa batucar, a gente precisa agitar, a gente precisa dizer, ei, né? Vamos falar de violência doméstica? Então, acho que essa é uma grande transformação. A gente começou, não que não se falava antes, mas de uma forma mais intensa, a tocar nesse tema, ir para a rua, dentro das instituições, ir nas escolas, falar, né? Atingir as famílias, porque está lá o adolescente, a criança, conforme ao público também a linguagem tem que ser direcionada, mas aí a gente está abrindo espaço para acordar a população para um outro modo de vida, um outro modo de relação e para a superação da violência contra a mulher. Se Deus quiser erradicar a violência no seio familiar, né? Isso, então, para você foi extremamente positivo começar a fazer esse barulho? Com certeza, extremamente positivo. E daqui para frente, o que você imagina? Você, por exemplo, hoje está à frente do Conselho dos Direitos da Mulher. Quantas entidades participam do Conselho hoje? 7 governamentais e 7 não governamentais. Todas elas com um foco de atendimento à mulher. Está realizando alguma atividade no município de Itajaí que atenda a demanda feminina. Né? E aí você não tem só a parte de assistência social do CREAS, enfim, mas perpassa também as políticas como um todo, de geração de renda, de geração de inserção das mulheres, de educação. Sim, essa temática ela é muito afeta ao Conselho, e o Conselho, na verdade, ele está vinculado por lei à Secretaria de Assistência Social, né?
que tem, né, na sua política pública delineado todo um trabalho de proteção, cuidado, né, aos indivíduos e famílias dentro da comunidade, dentro do território, né? Mas dentro do próprio conselho, as temáticas são trazidas e relacionadas muito à questão da mulher, né, suas dificuldades, suas necessidades dentro da comunidade. Então, a gente discute, né, a questão da saúde da mulher, quais são as dificuldades de acesso, o que já tem de programa disponível para a mulher, o que não tem, a gente faz uma intercomunicação, né, com a política pública que tem por competência a resposta dentro daquele serviço, daquele segmento que vai atender a mulher, né? Então, o Conselho faz essa interação. E também o que a gente identifica que é muito importante e é fundamental, que para a superação do ciclo de violência, a mulher seja empoderada. E aí, algumas pessoas têm medo desse nome do empoderamento, né? E esse empoderar nada mais é do que ela entender que ela pode, né? Ela desenvolver autoestima e acreditar em si. E buscar, porque também não adianta ter só esses dois elementos e não ter uma possibilidade real, né, no contexto de vida, para avançar. Então, ela precisa de educação formativa, e aí eu estou falando de formação escolar, nível de escolaridade, porque a gente sabe que o mercado de trabalho ele vai exigir isso, né, e ela precisa de trabalho, então formação profissional também é essencial. Porque na medida em que ela consegue autonomia, ela se empodera. E aí ela tem a capacidade de dizer, isso eu não vou mais viver, que é a violência. Né? Então, e tudo isso vem para dentro do conselho e a gente faz articulação e a gente tem aí tensionado, né, os parceiros. E a gente já tem no município algumas ações voltadas à formação de mulheres que tenham passado por questão de violência doméstica, ambientação e preparação através do ACESUAS para o ambiente de trabalho, com cursos formativos como panificação. Nós temos a Secretaria de Emprego e Renda se voltando para ações também nesse segmento, facilitando a inserção no mercado de trabalho. E na verdade, Liz, uma força conjunta. Nós precisamos fazer uma força conjunta para dar espaço, para dar estrutura, montar uma rede de apoio em que essa mulher se estruture e possa seguir livre da violência. E vamos tentar que isso atinja realmente todas as camadas sociais, porque para que não redunde naquela violência mais danosa. Toda a violência é danosa, mas aquela mais agressiva que chega às raias da agressão física e do feminicídio. Para isso, né, nós temos vários canais aí que a gente está pedindo que as pessoas denunciem. Denuncie a violência contra a mulher. Você pode, tanto pelo 153 na Guarda Municipal, no 180, que é o Disque Denúncia especificamente para a violência contra a mulher, e também, não tendo isso, vai no 190, liga para a Polícia Militar, né, que ele vai ser atendido, para que pelo menos não aconteçam ainda mais casos do que já aconteceram esse ano de feminicídio. É preciso a gente realmente denunciar, não se calar, né? E só somando ao que tu já colocou dos canais, né? O 180, às vezes a mulher não tem condições de fazer a denúncia, então o 180, todos eles são canais sigilosos, né? Mas às vezes a pessoa quer algo mais distante ainda, então faz a comunicação, né? E essa da violência que está ocorrendo, e a gente vai talvez evitar realmente um dano maior, como um feminicídio, né? Então é fundamental a gente estar atento a esses mecanismos de proteção que a gente tem na sociedade, né? Na nossa comunidade, em específico em Itajaí, né? Lembrando que para orientação e atendimento também as unidades de saúde estão aí, porque a violência é uma situação também de saúde pública. A mulher, né? Quando ela é muito danosa, onde é que a mulher vai parar? Porque vai parar numa unidade de saúde, né? Também. E também os próprios CRAS e CREAS da assistência social têm essa função, né? De
de ser um processo de orientação e encaminhamento que auxilie ela nessa superação e saia desse ciclo. Mais importante é também, além, logicamente, de se fazer essas denúncias para que não redunde num caso mais grave, é sim discutir, como a gente estava fazendo aqui no Câmara Aberta. Com certeza. Né? Discutir o empoderamento feminino e os direitos da mulher. Miriam, por enquanto, olha, nosso tempo até avançamos um pouco, mas olha, muito obrigada pela tua participação aqui e esteja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso Câmara Aberta. Elise, eu que agradeço, muito obrigada pelo espaço, né? E volto a dizer aquilo que falei na tribuna, né? Que estamos todas juntas de mão dada, né? O Conselho e todas nós, em direção da busca da garantia dos nossos direitos e proteção. É isso. Com certeza. Muito obrigada a você. De nada. E muito obrigada a você também que nos acompanha. Continue acompanhando a nossa programação pelos canais aqui da Câmara de Vereadores, tanto 14 da NET quanto no YouTube da Câmara de Vereadores. Até o próximo Câmara Aberta.